Oi galerinha, tudo bem com vocês? Eu voltei para nós fazermos a correção da segunda semana do PET volume 2, que vem falar sobre o período neolítico, que vem logo após o paleolítico que nós falamos na correção anterior. O que levou ao término do paleolítico e deu início ao período chamado de neolítico? Foi a descoberta da agricultura. Tá? Então, a gente vai ver as perguntinhas e aí eu vou tirando algumas outras dúvidas, falando algumas outras informações para vocês que eu julgo importantes. A primeira questão. Durante o período neolítico, em função do domínio do polimento das pedras, muitas ferramentas foram aperfeiçoadas e outras foram criadas. Quando fala aí do polimento da pedra, quer dizer que a pedra ela era bem mais trabalhada, ela era mais lixadinha, mais lisinha, era polida. Então, esse período também ficou conhecido com esse nome, tá? Período da pedra polida. Essas ferramentas foram utilizadas principalmente para a caça de animais e para o trabalho com a agricultura, que modificou profundamente a forma de viver desses povos. Entre essas invenções, podemos destacar a foice, a enxada e o moinho manual. Converse com seus responsáveis, pesquise na internet no livro didático e aponte as funções dessas invenções e como elas contribuíam para o desenvolvimento da agricultura e do sedentarismo desses povos. Verifique com seus responsáveis quais desses instrumentos ainda são utilizados nos dias atuais. Tá? Aí faz uma observação que é em relação ao sedentarismo desses povos. O que isso quer dizer? Justamente o contrário do que eram os povos do período paleolítico, porque eles eram nômades, ou seja, eles se mudavam constantemente em busca de alimentos. Como agora, no período neolítico, eles dominam a técnica da agricultura, não faz sentido que eles fiquem se movimentando mais. Então, eles passam a ter uma moradia fixa, por isso eles eram chamados de sedentários. Tá? Quando aí na questão fala sobre algumas dessas ferramentas que foram criadas nesse período, essas ferramentas elas serviam principalmente para auxiliar justamente na técnica da agricultura, para facilitar o trabalho daquelas pessoas na hora de plantar seus alimentos. Então, algumas dessas ferramentas, aliás, todas elas podem ser utilizadas na atualidade. Porém, o moinho, que é movido por força humana, não é muito utilizado mais. Nós temos principalmente o moinho que é movido pelo vento, né, pela energia do vento e pela energia do movimento da água. Tá? A questão número 2. Durante o Neolítico, os povos que viveram nesse período descobriram que era possível plantar, assim como também domesticar animais. Esses avanços mudaram a forma de viver desses povos, que eram nômades e viviam exclusivamente da caça e da coleta de frutos. Com base em toda a pesquisa que você realizou e nos materiais que você teve acesso, faça um desenho procurando retratar o modo de vida dos povos do período neolítico. Então, muitas semelhanças existiam entre os povos do paleolítico e os povos do neolítico. Porém, quando você for fazer esse desenho, busque ressaltar, destacar o que os diferencia, que é principalmente o que foi falado aqui, que é a técnica da agricultura e a domesticação dos animais. Então, procure desenhar essas ações, né? Esses homens na prática da sua agricultura, na criação desses animais, que isso vai diferenciar bastante com o modo de vida do período paleolítico. A questão 3. A Revolução Agrícola trouxe consigo outras necessidades aos povos do período neolítico, como a questão do armazenamento dos produtos. Para isso, eles desenvolveram a cerâmica, que era utilizada para fazer vasilhas para que esses alimentos fossem armazenados, quer dizer, guardados. Observe na sua casa, converse com sua família, pesquise na internet e liste 2 objetos de cerâmica que você conheça e descreva a sua função. Existem ainda hoje vários objetos produzidos através da cerâmica. Vou citar 2 exemplos, né? Que é o que pede aí, mas você pode citar quantos exemplos quiser e outros exemplos que eu não tenha falado aqui. Nós temos panelas de cerâmica, né? Existem vários tipos de panelas que a gente sabe que a panela é utilizada para
cozinhar os alimentos. Então, nós utilizamos esses materiais, essa cerâmica com essa função, ainda hoje. E, por exemplo, travessas de cerâmica, onde você pode servir algum tipo de alimento. Existem muitos outros, então vocês podem pesquisar, na casa de vocês mesmos podem ter outros, e aí você cita esses exemplos e fala qual que é a função de cada um deles, tá bom? Então foi corrigido o PET da segunda semana, o PET 2, semana 2. Um abraço para vocês e até a próxima semana.